Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Boa tarde, Denise, Márcia, Alberto. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 26 de agosto de 2023. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Nós estamos estudando o capítulo que trata da lei de conservação, Paulo de Tarso e a sustentabilidade das igrejas cristãs. Esse livro tem nos trazido muitas informações interessantes e ele nos leva muitas vezes a ficar emocionado, né, com as passagens aqui de Paulo. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te rogamos, Senhor, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos envolva com a sua misericórdia, nos auxiliando, Senhor, a compreender melhor teus ensinamentos, mas também te pedimos que nos ajude a aplicá-los de forma correta e efetiva na nossa vida, para que assim, Senhor, possamos promover a nossa transformação moral. Te pedimos também, Senhor, por aqueles irmãos que estão em sofrimento, para que eles possam, Senhor, receber a visita dos amigos espirituais, receber aquele amparo, aquele bálsamo que necessitam para se restabelecer e assim poder continuar a sua própria caminhada. E assim, envolvido por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, amorosamente, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar a leitura, né? No meu livro é página 117, segundo parágrafo. Diz assim: inúmeros pesquisadores da área da saúde fizeram estudos acerca da conexão entre ciência, saúde e espiritualidade. O valoroso trabalho das associações médico-espíritas contribui de forma extraordinária para que esses princípios se difundam e melhorem a qualidade de vida das pessoas. Ele falou aqui uma coisa que realmente tem sido muito importante. Ele diz aqui: o valoroso trabalho das associações médico-espíritas contribuiu de forma extraordinária para que esses princípios se difundam e melhorem a qualidade de vida das pessoas, né? Essa conexão entre ciência, saúde e espiritismo. Todo o Estado, ou melhor, quase todos os estados do Brasil, possuem uma associação médico-espírita. Tem a Associação Médico Espírita de São Paulo, tem a do Rio de Janeiro, tem a do Espírito Santo, tem a de Mato Grosso. E, normalmente, essas associações médico-espíritas, elas publicam livros com trabalhos muito, muito importantes. Eu vou dar uma puxadinha na minha cadeira, porque não dá para ir andando, só para mostrar uma coisa a você. Então, eu vou tentar. Aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Estou tentando ver se eu acho que queria mostrar para vocês. Deve estar aqui em cima. Ah, está aqui. Só para mostrar para vocês uma coisa. Só para mostrar para vocês uma coisa aqui. Falando dessa conexão ciência, saúde e espiritismo. Essas associações publicam livros, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse aqui, Saúde e Espiritismo,
é da Associação Médico Espírita, essa é do Brasil, foi publicado em São Paulo. Aqui tem inúmeros artigos sobre abordagens da prática médica, sexualidade, mediunidade, obsessão e reencarnação, campos de força. Esse outro aqui, doenças ou transtornos, vou desligar aqui a câmera um pouquinho para melhorar. Doenças ou transtornos espirituais. Essa daqui é da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Esse aqui também, Deus e a Ciência, Associação Médica Espírita do Espírito Santo. Esse aqui, deixa eu ver, Medicina e Espiritismo, também, deixa eu ver de que Associação Médico Espírita. Essa aqui acho que é de São Paulo também. Tem esses. Por que adoecemos? Volume 1 e volume 2 da Associação Médico Espírita, também de Minas Gerais. E tem esse, que é. Não, esse aqui é Obsessão e Desobsessão do Rio Grande do Sul. Então, essas associações médico-espíritas, tem esse aqui também, Ciclo de Estudos sobre a Obra Evolução em Dois Mundos, muito bom, Boletim Médico Espírita também, da Associação Médico Espírita de São Paulo. Essas associações médicas espíritas, elas publicam, de vez em quando elas publicam uma obra, então elas convidam inúmeros médicos espíritas para que eles publiquem o tema que eles desejarem. Obsessão, desobsessão, centros de força, e aquele médico escreve um artigo, artigos muito bons, e não é texto pequeno, não. Tem um de mediunidade aqui, da Irvênia Prado, nesse livro aqui, Saúde e Espiritismo. Esse aqui é o que eu considero um dos melhores, os artigos dele. Ele fala sobre campos de força, perispíritos chakras, causas e mecanismos do processo obsessivo. Esse artigo é da Irvênia Luísa de Santos Prada. Epilepsia e obsessão. Então, para quem gosta de estudar ciência, esses livros das associações médicos espíritas são fantásticos. E é o que ele fala aqui. Ele está falando aqui, inúmeros pesquisadores da área de saúde fizeram estudos acerca da conexão entre ciência, saúde e espiritismo. O valoroso trabalho das associações médico-espíritas contribuiu de forma extraordinária para que esses princípios se difundam e melhorem a qualidade de vida das pessoas. Então, quando vocês quiserem pegar livro, né, que trate dessas questões de forma mais aprofundada, procura obras da Associação Médico Espírita. Tem a Associação Médico Espírita, ou do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou de Minas, ou do Rio de Janeiro, e tem a Associação Médico Espírita do Brasil, tá? Que aí é a que reúne todas elas. São livros de cientistas espíritas, e eles abordam esses temas com muita profundidade. Então, ele diz, é isso que ele está dizendo. As associações médico-espíritas contribuiu de forma extraordinária para que esses princípios se difundam e melhorem a qualidade de vida das pessoas. Inclusive, aqui em Petrópolis, eu conheço um centro, fica até perto do Trono de Fátima, que uma vez por mês, esse centro empresta a casa para a Associação Médico Espírita trazer um palestrante e fazer a palestra. O CEOI teve uma época, já tem muito tempo, que o CEOI também fazia isso. Tinha um grupo, né, até um médico, que é doutor, eu tenho até um livro dele aqui. Ele foi fazer uma palestra do CEOI, era sábado de manhã, naquela época, que a gente não tinha atividades, e era uma associação médico-espírita que se reunia Não, eles eram da Associação Médico-Espírita do Rio de Janeiro. Então, eles fizeram uma palestra do Leon Denis, mas estavam buscando um local para fazer
palestras, e o senhor emprestou para eles durante um tempo, depois eles pararam. Então, eles fazem assim também. Existe também o Instituto Espírita, de Ciência Espírita, lá na Praça ali perto do Maracanã, ou na Tijuca, eu cheguei a assistir algumas palestras lá, e esses grupos voltados para a ciência fazem um trabalho muito sério, né? Eu vou ver se eu levanto o calendário de palestras deles, passo para vocês, porque é uma coisa muito boa para a gente estudar também. E são todas com especialistas mesmo, sabe? Aí ele diz aqui, há diversas pesquisas, continuando aqui com o Guilherme Del Valle, demonstrando com riqueza de detalhes a importância do desenvolvimento da espiritualidade e da religiosidade como profilaxia e terapêutica no tratamento de pacientes, bem como um aspecto consolador para enfrentamento da dor e da desencarnação. Nós sabemos que essa questão da morte, da desencarnação, para nós ainda, né? Para toda a população, mas vamos falar dos espíritas, né? Apesar de nós estarmos sempre falando em espíritos, em desencarnação, em trabalho do plano espiritual, em intercâmbio, a questão da desencarnação ainda é muito complexa para a gente. É uma coisa que ainda nos incomoda, que nos traz um certo medo ainda, né? Então, você conhecer, você se aprofundar um pouco, desenvolver essa espiritualidade, essa religiosidade, traz para a gente um aspecto de consolação, para que a gente possa enfrentar essas questões que envolvem desencarnação. São agentes da resiliência e de resignação perante as vicissitudes nos dois planos da vida. Então, você ter essa ideia, você conhecer com profundidade sobre esses fatos, vai trazer para você uma consolação que vai te ajudar, tá, a enfrentar essas questões nos dois planos da vida. Aí a pessoa diz assim, mas também é o desencarnado? Sim, sim, porque muitos irmãos nossos desencarnam e não conseguem, mesmo sabendo que estão desencarnados, que nada há mais a fazer em relação a isso, não é? Depois que você desencarnou, eles não aceitam bem, eles se revoltam, porque deixaram aqui alguma coisa incompleta, porque deixaram aqui alguma... Então, essa questão da desencarnação não afeta só o encarnado quando alguém que ele ama vai embora, retorna ao plano espiritual. Também afeta o desencarnado e deixa aqui alguém ou aquelas atividades que estava desenvolvendo de forma incompleta. Os dois são afetados. Um, porque alguém partiu, alguém retornou ao plano espiritual, às vezes era alguém que ele amava, e ele não aceita isso, fica revoltado. E aquele que partiu, que retornou, e não aceita ter desencarnado. Né? E, poxa, eu tinha tanta coisa para fazer ainda, e eu desencarnei dessa maneira. Então, eu trouxe aqui para a gente conversar só um pouquinho sobre isso, porque isso é um assunto muito difícil. Eu acho, às vezes a gente fala, eu não ligo para esse negócio de morrer, eu já aceitei essas... Mas é complicado. É complicado. Quando alguém que a gente ama retorna ao plano espiritual, e também é complicado você pensar assim, eu estou pronta para morrer. Eu estou pronto para morrer. Né? Então, é complicado ainda, porque a gente ainda é muito apegado à vida. E a morte, por mais que a gente fale sobre desencarnação, ela é para a gente uma coisa ainda desconhecida. Porque a gente não lembra, né? A gente não lembra que já desencarnou várias vezes. Então, essa incerteza, essa insegurança sempre vai trazer para a gente
um certo receio, uma certa incompreensão. Então, é bom a gente falar sobre isso. Então, eu trouxe aqui um texto da Joana, deixa eu achar onde está. Está aqui. É um trecho, não é um trecho muito grande, não. Está no livro Leis Morais da Vida, capítulo 30. A Joana diz assim: eles vivem. Sim, com a morte orgânica ocorre uma desagregação de moléculas que prosseguem em transformação. Não, porém, o aniquilamento da vida. Então, a morte, a desencarnação, ela provoca uma desagregação das moléculas do nosso corpo físico. Então, o corpo físico vai se aniquilar, vai se dissolver na Terra, não é verdade? Mas isso não significa o aniquilamento da vida. É isso que a gente tem que compreender e aceitar, e que a nossa dificuldade está aí, porque a gente ainda associa a morte do corpo ao desaparecimento, ao aniquilamento da vida. Desintegra-se de Joana a forma, o corpo. Todavia, não se dilui a essência, o espírito. A modificação que se opera no mundo corporal produz o desaparecimento físico. Sem embargo, quer dizer, sem embargo, permanecem, quer dizer, apesar disso, permanecem os liames da afetividade, as evocações queridas, as ocorrências do cotidiano alimentadas pela vida do espírito imortal. Quer dizer, há uma modificação no nosso corpo físico, mas os nossos sentimentos, as nossas lembranças, as nossas alegrias, o nosso amor, esse permanece com esse espírito. Disso nada se perde. Porque o nosso grande medo da morte, eu encaro como sendo o medo da perda, entendeu? A perda é a não certeza ainda da imortalidade. É a dúvida. Será que esse negócio que eu estou estudando, que todo mundo, isso é verdadeiro mesmo? Então, essa dúvida que a gente ainda carrega é que nos faz sofrer com essa ideia de morte, porque nós ainda carregamos dentro do nosso coração aquela ideia que alguns companheiros de outras religiões falam que morreu, acabou. Tem gente que prega isso. Morreu, acabou. E essa palavra acabou, para a gente, apavora. Porque quando a gente fala acabou, dá sentido de destruição total. Acabou. Só que a Joana vem falando sobre isso. Não, não acabou. Somente esse corpo que é transitório é que se dissolve, que se aniquila, que desaparece. Mas a essência, os sentimentos, tudo isso permanece, né? Aí ela diz aqui, ó, o desaparecer, sem embargo, permanecem os liames da afetividade, as evocações queridas, as ocorrências do cotidiano, alimentadas pela vida do espírito mortal, que se emancipou das limitações carnais. Com a morte do corpo físico, o espírito conquista novamente a liberdade, porque estar dentro de um corpo físico impõe uma limitação a esse espírito. E quando o ser desencarna, ele se torna livre, sobrevivendo às contingências do desgaste inevitável, que se finou na disjunção material transitória. Acabou também as dores físicas, na verdade, porque espírito não tem... Oh, meu Deus, não tem problema, né? Dessas dores que a gente sente.
não tem dor no nervo ciático, não tem dor de cabeça, não tem gripe, não tem Covid, não é? Então, o espírito se libertou das limitações carnais, sobrevivendo ao desgaste, que é inevitável, porque a partir do momento que o ser nasce, ele começa a se desgastar. Ele começa a caminhar para o túmulo, porque o corpo começa a envelhecer. Mais um ano, mais um ano, mais um ano, né? Triunfa a vida sempre sobre a extinção do corpo. Triunfa sempre o espírito sobre a organização física. A porta do túmulo, que se fecha para determinadas expressões, abre-se em triunfo para outras realizações da vida. Então, o sujeito desencarnou, para ele, as coisas, as situações da vida vão ter uma continuidade. No plano espiritual, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar criando, ele vai continuar amando e sentindo, né? Não as dores físicas, mas sentindo essas coisas do espírito, esse amor, a alegria, a tristeza, isso faz parte do espírito. Ele vai continuar, né? Aí aqui embaixo a Joana vai dizer assim, ó, em face da ocorrência da morte que te visita o lar, todos nós temos que passar por isso, né? Um dia alguém próximo a nós vai desencarnar. Não te permitas a surpresa insensata que se transforma em alucinação e rebeldia. Desde logo, conjectura com segurança em torno desse fatalismo biológico que é a morte do corpo, armando-te com os esclarecimentos com que interpretarás os possíveis enigmas em torno do pós-desencarnação. Porque a partir do momento que o sujeito desencarna, ele vai começar, né, ele vai reiniciar numa nova dimensão, e aí vai obter aqueles esclarecimentos que aqui ele não pode ter. Se ainda não foste visitado por esta rude aflição, não creias que serás poupado, vivendo em clima de ilusória exceção. Se, todavia, já sofres o travo da saudade e resguardas feridas ainda em dores produzidas pela partida dos seres amados, retifica conceituações e reformula observações. Não penses em termos finalistas. Examina a majestade da vida em toda parte e faze paralelos otimistas. Teus amores não se acabaram. Transferiram-se de habitat e prosseguem vivendo. Ouvem os teus pensamentos, sentem as tuas aspirações, sofrem tuas revoltas, fluem tuas esperanças, amam-te. Quando eles nos veem sofrendo, eles sofrem. Quando nos veem revoltados, eles sofrem também. Se os amaste realmente, não recalcitres em razão de sua partida para outras dimensões da existência. Quer dizer, não se revolte. Seres grato pelas horas ditosas que te concederam, pelos sorrisos que musicaram o lar da tua alma, e em nome deles, esparce, né? Quer dizer, espalha a dádiva da alegria com outros seres tão sofridos ou mais amargurados do que tu mesmo, preparando-te a teu turno para o reencontro oportunamente. Te prepara, porque no futuro somos nós que iremos retornar ao plano espiritual, não é verdade? Então, eu achei muito importante quando ele fala aqui sobre isso, né? Que através desses estudos, que através dessas pesquisas, muitos trabalhos, que ele falou, da Associação Médico Espírita, nós vamos sendo esclarecidos, né? Vamos passando como que por uma profilaxia terapêutica sobre essa questão, vamos sendo consolados, porque esses irmãos fazem um trabalho muito bonito, né? Nos trazendo a verdade sobre o mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre como nós viveremos sem o corpo físico, e tudo isso vai fazendo com que a gente, né, se torne mais resignado, mais confiante com esse fator morte.
Alguém gostaria de falar alguma coisa? Márcia, Alberto? Apesar de a gente já ter passado por essa experiência milhares de vezes ou centenas de vezes, mas a gente, como você disse, tem o esquecimento. A gente nunca sabe como é o processo. Por isso, a importância da educação para a morte. Então, o aprofundamento, o livro, eu fiz o reestudo do livro, voltei, e aí fui pegando, porque quando tu lê uma vez, tu tem uma ideia, depois você vai conseguindo pegar os detalhes. E aí você, quantas informações tem naquele voltei sobre esse aspecto, né? Exatamente. E fora outras bibliografias, e é importante você se voltar para esse tema, que todo mundo vai passar e precisa estar com entendimento, porque às vezes não é a questão racional, como se você tivesse sabendo como acontece que você vai ter a possibilidade de passar melhor pela desencarnação. Mas você tendo noções, tendo analisado mais, você entra nessa situação mais preparado. Exatamente. Denise, o livro é Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, tá? Leis Morais da Vida. É o capítulo 30. Eles vivem. Capítulo Por 30. exemplo, Eles vivem. lá, né, o Jacó, que é eu sempre esqueço o primeiro nome dele Jacó, é o Finder, não sei o que sim, Finder. sei. Então, ele tem determinados momentos que ele se desestabiliza, aí a filhinha diz: Papai, papai, faz a prece. Aí ele se estabiliza. Depois, em outros momentos, ele também volta a sair daquela sintonia, daquele equilíbrio, aí ele se desestabiliza de novo. Aí vem o mentor e diz: calma, fique calmo. É o processo assim mesmo. Então, esses detalhes nos vai permitir, pelo menos no momento final, a gente ter uma deixa do É, que é o Frederico Figner. Frederico Figner, Figner, com G mudo. Frederico Figner. que O foi nome o da terra. fundador da Odeon, né? Eu não sei. Ele É foi o empresário fundador da da indústria, gravadora Odeon. é, empresário da indústria fonográfica, Frederico Figner. É isso mesmo. É um livro muito bom mesmo. Todo mundo deveria ler esse livro. Eu acho que aí no CEOI vocês já até estudaram, né? Não, eu estudei num grupo lá que a Rosângela fez, no Ah, período da sim. pandemia. Ele Lá, era, nasceu em Milevosco, região da Boêmia, né? E aí ele mudou para os Estados Unidos quando Thomas Edison lançou um aparelho que registrava e reproduzia sons por meio de cilindros giratórios. Porque foi Thomas Edison que inventou o toca-disco. o E, gramógrafo. ele foi para lá, para os E Estados Unidos, depois ele veio para o para o Brasil e Brasil, fundou a a Casa Odeon, a Edison. gravadora Odeon. Foi A primeira pioneiro aqui no loja conhecida Brasil. como Casa Edison, com o primeiro Casa estúdio de Edson. gravação e varejo de disco do Brasil. Né? Então, a história é muito interessante, e ele é contemporâneo aí de Thomas Edison. Né? Então, a gente tem realmente, a história dele é muito interessante. Né? Voltei de Irmão Jacó, realmente, Frederico Figner. É sempre bom a gente relembrar sobre Você esse também deu outro companheiro. dia um livro que eu estou para adquirir sobre esse tema. É, Do Leon Denis, depois da morte? na Estação do Adeus, tem esse livro também muito bom, Na Estação do Adeus, e tem outro livro que eu não estou conseguindo encontrar aqui, que você teve também, A Crise da Morte A também, Crise da Morte também é muito bom. de São, Ernesto Bozano. São livros que a gente precisa eu nos vou ver se eu, debruçar para é, esse tema. eu vou ver se eu tiver a PDF, eu mando para vocês. Tá. Então, vamos lá.
Aí aqui o Guilherme vai dizer aqui, ó, Paulo de Tarso foi um grande divulgador desse ideal em sua época. Discípulo do maior médico de todos os tempos, nosso mestre Jesus Cristo, né? Foi o médico das almas, né? Foi o primeiro apóstolo a fazer a conexão entre o cristianismo e a medicina de forma mais elaborada. Encontramos essa referência no diálogo entre os apóstolos Paulo e Lucas, que era médico, no qual o convertido de Damasco orienta o amigo que estava indeciso em participar de atividades cristãs pelos possíveis compromissos que a profissão exigiria. Eu trouxe até esse texto aqui do livro Paulo Estevão, que é quando Paulo reencontra Lucas, e Lucas é médico, né? E aí Lucas, ele vai convidar Lucas para que Lucas venha trabalhar junto com ele, né? Deixa eu abrir aqui Paulo Estevão. E é justamente quando ele vai convencer o amigo, que é médico, né? E estava indeciso em participar de atividades cristãs pelos possíveis compromissos que a profissão dele, que médico, exigiria. Ele tinha um emprego, né? Ele tinha um trabalho, médico. E aí Paulo convida para sair pregando o evangelho com ele. E ele fica naquela dúvida: o que eu faço? Né? Lucas fica em dúvida. Então, eu trouxe esse pedaço aqui que é muito bonito também. Isso aqui, quem quiser anotar, tá quando ele escreve assim, na página 118. Emmanuel relata. Coloca aí, Paulo Estevão, livro Paulo Estevão, capítulo Peregrinações e Sacrifícios. Paulo Estevão, capítulo Peregrinações e Sacrifícios. Então, está sendo o livro Paulo Estevão. Saindo à rua, cheia de sol, pela manhã, eis que o apóstolo Paulo de Tarso fixa o olhar numa casa de comércio, numa loja, e para lá se dirige com ansiosa alegria. É Lucas, que parecia fazer compras. Ele olha para a loja e vê Lucas lá, fazendo compras. O ex-rabino, Paulo, aproximou-se dos discípulos. Ele estava acompanhado de outros companheiros e bateu-lhe carinhosamente no ombro. Por aqui, disse Paulo com um grande sorriso. Abraçaram-se alegremente. O pregador do evangelho, que era Paulo, apresentou ao médico Lucas os novos companheiros, falando-lhe dos objetivos de sua excursão por aquelas paragens. Lucas, a seu turno, explicou que havia 2 anos era encarregado dos serviços médicos a bordo de grande embarcação ali ancorada, em trânsito para Samotrácia. Paulo recebeu a informação com profundo interesse. Muito impressionado com o encontro, deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro, bem como a vidência da véspera. E, convicto da assistência do mestre naquele instante, falava com segurança, porque Paulo, da noite anterior, tinha tido uma revelação. Tá? Uma revelação auditiva e também uma vidência sobre a nova tarefa que ele deveria abraçar. Então, ele vai contar para Lucas sobre essa revelação. Estou certo de que o Senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Paulo falou para Lucas, né? Precisamos transportar-nos à Macedônia, mas estamos sem dinheiro para a passagem, né, do navio, para poder embarcar, né? Quanto a isso, respondeu Lucas com franqueza, não te preocupes. Se não tenho fortuna, tenho vencimentos. Eu tenho um salário. Seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. Então ele falou, eu vou pagar a tua viagem, a vez que eu tinha mais 2 companheiros com ele, a passagem deles, eu ganho um salário como médico do barco, e aí eu pago tudo com o meu salário, né? A palestra prosseguiu animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia as suas conquistas para Jesus. Nas suas viagens, havia aproveitado todas as oportunidades em prol do Evangelho, transmitindo a quantos se lhe aproximavam os tesouros da Boa Nova.
Quando contou, isso é Lucas falando, que apesar de estar trabalhando, ele aproveitou a viagem dele de navio, né, trabalhando como médico, para pregar o evangelho. Quando contou que estava só no mundo, com a partida da genitora, da mãe dele, né, para a esfera espiritual, Paulo fez de nova observação, acentuando: ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso: sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Ele quis dizer: mas eu preciso trabalhar, né? Mas quem foi Jesus, diz Paulo, se não o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado corpos, ele está falando para Lucas, né? Que, de qualquer modo, cedo ou tarde hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir até que se resolva fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Quando eu li ele falando sobre isso, né, que Lucas até então tem curado só corpos, mas ele o convida para ser um médico também, mas promover a cura espiritual, eu me lembrei de Pedro. Quando Pedro, se eu não me engano é Jesus que aparece para Pedro, e diz assim: até hoje você tem sido pescador de peixes, mas agora eu quero que você use a sua rede para ser pescador de homens. Né? Então, é mais ou menos isso que Paulo falou para Lucas, que até então ele era médico, estava ali curando corpos, mas ele convida-o agora para ser semelhante a Jesus, um médico que auxilia na cura espiritual. Porque quando o indivíduo tiver saúde espiritual, ele não vai ter mais a saúde física, não aquela causada por equívocos, por erros, entendeu? E aí eu me lembrei de Pedro. Quando Pedro acho que está em Jerusalém, ele tem uma visita de Jesus, e Jesus para ele: até hoje você foi o pescador, você pescava peixes, agora você vai para Roma. Leva a tua rede, porque você vai ser pescador de homens. E ele deixa a pesca do barco e vai pescar os corações dos homens para Jesus. Então, eu achei muito. Eu lembrei dessa passagem, né? E foi realmente. Ele não estava ali desprezando a ciência, ele não estava ali desprezando a medicina, mas ele percebeu, ele sabia que aquele Lucas que ele havia conhecido em Antioquia era um homem com grande potencial. Né? Ele tinha condições de ser um grande pregador. Então, ele o convida a estar ao lado dele. E realmente ele foi, até o fim. Até o fim. Tanto que quando Paulo já está quase perto da morte dele, ele faz um desabafo. Todos me abandonaram, todos foram embora. Só Lucas está ao meu lado, está comigo. E Lucas fica com ele até o final. Né? Vai ser um grande, ao lado de Timóteo, vai ser um grande companheiro de Paulo. Né? E era um gentio, era um grego, não era judeu. Mas ele se torna um cristão e realmente ele vai pregar esse evangelho. E aqui ele fala, né, sobre isso. E ele abraçasse o trabalho. E ele agora vai curar espíritos, né? Vai ampliar, porque curar corpos, ele até diz, você cura corpos, mas esses corpos vão desaparecer do mesmo jeito.
como nós vimos no texto da Joana, né? Falando sobre isso. Então, venha curar o espírito que é imortal, porque você, ao curar o espírito, não vai ter a tristeza que você tem às vezes. Uma pessoa foi curada de uma doença, mas dali a pouco ele vai pegar outra e morre. A pessoa diz, puxa, curei de uma doença, daqui a pouco ele pegou outra e morreu. Já a cura espiritual, não. Curou-se e vai ficar curado, porque quem adquire virtudes não as perde, né? Não as perde. E aqui o Guilherme Del Valle, ele vai trazer para a gente também, no livro, o nome do livro é Palavras de Emmanuel, no capítulo 21, esse texto que diz assim, quem quiser anotar aí, está assim, e acrescenta, né? Livro Palavras de Emmanuel, capítulo 21. Aí ele traz esse texto de Emmanuel, Palavras de Emmanuel, capítulo 21. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Para eles que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes, né? Então, os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro, né? E para eles que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes. Então, é através da dor, é através do sofrimento que a gente vai crescer, que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade, porque é a experiência da vida, né? É cada passo que você dá, cada trabalho que você realiza, tudo isso são conquistas para o espírito. E quando o seu espírito, né, tem muitas conquistas, você encontra a paz e a felicidade na vida futura. Por isso que a gente está trabalhando hoje, enfrentando as dificuldades, né, procurando se manter de pé, para que tudo isso que a gente está vivenciando agora sirva para a gente de méritos para o futuro. E a cada vida a gente vai vivendo assim. Você planta hoje, ou já veio plantando de vidas passadas, e hoje você está colhendo o que você plantou, mas você colhe e planta de novo. Para que no futuro a gente sempre esteja colhendo, né? Então a gente não veio para essa encarnação só para colher o que você semeou no passado. Não, é para colher e para plantar novamente. Para você ter sempre uma colheita farta, né? Deixa eu ver. Aí aqui embaixo ele vai dizer assim, a renovação em nossas vidas. Aí ele fala outra coisa importante aqui. Para eles que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, porque quem se afastou da vida do bem sofreu pra caramba, né? Sofre muito, né? Na hora de voltar para o caminho do bem. Então ele diz aqui, para eles que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é remanso de tranquilidade e esperança. Porque né, o cara, tipo assim, vou dar uma descansada agora, né? Eu sofri muito, porque eu tive que reparar muito, eu tive que corrigir muita coisa. Então, ele vai desencarnar, ele vai encontrar um pouco de paz, porque ele está agora o quê? Se esforçando. Esse esforço vai trazer para ele um pouco de paz, um pouco de consciência mais tranquila, na certeza que ele está fazendo tudo certinho dessa vez, né? E é essa paz que todo mundo ambiciona, né? Essa paz que todo mundo ambiciona. Aí ele diz aqui, a renovação em nossas vidas deve ser algo constante. Renovação sempre. Dirigida pela ótica da imortalidade. Sem embargo, tal mudança não significa
desvio das obrigações. Porque tem gente que acha que renovação é igual, significa que eu tenho que desviar das minhas obrigações. Não. Essa renovação não significa desvio das obrigações assumidas por tédio ou incômodo. Não basta modificar a tarefa simplesmente, e sim renovar o mundo íntimo, o modo de ver, sentir e agir perante os desafios da jornada. A gente vem falando muito de renovação essa semana, né? De transformação íntima dos estudos. Porque às vezes as pessoas pensam que renovar é modificar de tarefa. Vou parar de fazer isso que eu tenho feito, porque isso está me cansando muito, isso é muito chato, vou renovar. Não. Quando a gente fala de renovação, não significa desvio das obrigações assumidas por tédio ou incômodo. Esse trabalho aqui é muito cansativo, é muito chato, então vou renovar, vou parar de fazer, vou fazer outro. Não, isso não é renovação, tá? Não basta modificar de tarefa, mudar a tarefa, deixar uma tarefa para fazer outra, para se renovar. Renovação é renovar o mundo íntimo, o modo de ver, sentir e agir perante os desafios da jornada. Isso que é renovação. Você pode continuar fazendo a mesma coisa que você fazia antes, mas você tem que renovar o mundo íntimo. Outro texto também que eu trouxe para a gente aqui, para falar sobre essa questão da reforma íntima, da renovação íntima, está no livro, eu acredito que vocês estejam vendo, né? Está no livro Seara dos Médiuns. Está no livro Seara dos Médiuns, capítulo 89. No Seara dos Médiuns tem o texto, capítulo 89, Reforma Íntima. E Emmanuel diz assim: trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicita as circunstâncias e companhias em que te escores para seguir adiante. Contudo, se estivesse no plano dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento moral. O universo é governado por leis infalíveis. Dai e dar-se-vos-á, ensinou Jesus. Possuímos, desse modo, tão somente aquilo que damos. Se aspiras a receber a simpatia e a abnegação do próximo, começa distribuindo simpatia e abnegação. O entendimento da doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar a santificação compulsória, e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, agora, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. É possível, estejas atravessando a estrada longa da incompreensão, pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz do próprio íntimo. A noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. Porque às vezes a gente quer, né? Senhor, eu estou cansado dessa vida. Senhor, precisa me ajudar, né? Para que eu possa continuar caminhando. Mas o que você está fazendo para modificar a vida que você leva hoje, né? Olha o que ele diz esse parágrafo aqui. Trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicita as circunstâncias e companhias que te escores, que te apoies, para você seguir adiante. Contudo, se estivesses no plano dos amigos perfeitos, não respirarias da escola do burilamento moral. Então, se você está aqui, né, trilhando esse caminho de renovação, é porque você realmente ainda não subiu todos os degraus. Então, você não tem que pedir companhias perfeitas, uma vida perfeita agora. Não, você não pode pedir isso, eu não vou nem pedir isso.
porque nós ainda estamos na escola do burilamento moral. Né? Então, às vezes a gente fala, Senhor, eu não mereço isso. Senhor, por que isso acontece comigo? Acontece porque nós somos ainda espíritos inferiores. Se nós fôssemos espíritos perfeitos, não estaríamos nessa situação. Então, Jesus deixa bem claro para a gente, é dando que se recebe. Se nós queremos ter uma vida melhor, nós temos que buscar a renovação. Então, ele diz, se aspiras a receber a simpatia, se quer receber a simpatia e a abnegação das pessoas, começa distribuindo simpatia e abnegação, renova-te. Né? Ninguém pode reclamar santificação compulsória sem operar a própria transformação para o bem. Então, aí ele diz, é possível que estejamos atravessando uma estrada longa da incompreensão, pedregosa e obscura. Agora, precisamos fazer suficiente luz no nosso íntimo para que essa estrada da incompreensão pedregosa e obscura fujam de nós, porque se somos luz, a sombra vai se afastar de nós. Então, nós queremos ser felizes, queremos ver bem, ter tranquilidade, então a gente precisa se renovar. E renovação não é mudar os afazeres, é mudar o mundo íntimo da gente. Tá? É mudar esse mundo íntimo da gente. Aí ele continua aqui. Obviamente, ninguém tem a obrigação de permanecer em uma atividade na qual não se sinta à vontade. Porque a pessoa diz, renovar não é mudar de emprego, é mudar o íntimo. Ele não está querendo dizer que você não deva procurar um trabalho melhor, uma atividade melhor, se aquela atividade não está te agradando. Não é isso que ele está dizendo, tá? Mas o convite é para refletirmos sempre antes da tomada de decisão. Porque, às vezes, as pessoas tomam atitudes sem pensar. Tem um ditado que diz assim, que se você estiver muito alegre ou muito triste, você deve evitar tomar decisões, deve evitar falar certas coisas, porque você pode cometer algum equívoco. Então, se você estiver num excesso de alegria ou num excesso de tristeza, evita tomar decisões. Porque você pode se precipitar. Não é? Então, ele diz aqui, mas o convite é para refletirmos sempre antes da tomada de decisão sobre qual o móvel no campo dos sentimentos que deseja promover a mudança. Se algo está te incomodando muito e você quer tomar decisão, para, pensa e reflete. Não decide assim de supetão. É isso que ele está falando. Em escutar se todos os recursos que a tarefa pode lhe oferecer e se tudo que você pode doar para o cometimento já estão esgotados. Analisa tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Todas as decisões que eu precisava tomar, eu já tomei. Sempre antes de tomar uma decisão que vá mudar a tua vida, reflete. É isso que ele diz. Do contrário, é de bom alvitre meditar mais detidamente sobre a situação para que não se caracterize como aborto de um projeto que lhe seria de grande utilidade. Para que você não abandone alguma coisa, né, que poderia lhe dar bastante satisfação. Então, ele fala isso. Toma cuidado com as decisões que você vai tomar. Porque você olha para aquilo e acha que aquilo... isso aqui já deu tudo que tinha que dar. Para e pensa, será que deu mesmo? Será que você não tem mais alguma coisa para tirar daí? É isso que ele nos convida. Renovação íntima e refletir com segurança sobre tudo que você vai
fazer. Porque tem coisas que não dá para voltar atrás. A gente sabe disso, né? Tem coisas que não dá para voltar atrás. Então, diz aqui, do contrário, é de bom ouvir e meditar mais nitidamente sobre a situação para que não se caracterize como aborto de um projeto que lhe seria de grande utilidade no futuro, quando encarado pela ótica espiritual. O que vemos como perda do mundo quase sempre é lucro para o espírito. Então, é aquela coisa, né? Quando o que parece perda do mundo, muitas vezes é lucro para o espírito. Como nos diz Emmanuel. Aí aqui, quem quiser anotar, anota aí. Bênçãos de Paz, capítulo 5. É o livro Bênçãos de Paz, capítulo 5. O título do capítulo 5 é Mudança e Proveito. Mudança e Proveito. Bênçãos de Paz, capítulo 5, Mudança e Proveito. De Emmanuel, né? E Emmanuel diz assim: renovação não é alterar o caminho porque estejamos sob consequências de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual. Muito mais que isso é aceitar varonilmente, quer dizer, com coragem, as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, incluindo as mudanças a que penúria, abandono, enfermidade ou desencarnação nos constranjam, procurando servir mais e melhor no plano de evolução, e trabalho em que a providência divina nos colocou. Transformação permanente por dentro, metamorfose da alma, que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição e sombra e luz. Porque, às vezes, a renovação também é a não rebeldia. Porque, às vezes, a gente só está passando por um momento difícil. E você se revolta contra aquela situação. Então, ele diz que renovação não é alterar o caminho, porque estejamos sob consequências de ajuste e decisões abraçadas por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual. É analisar o momento que você está vivendo e muitas vezes perceber que aquela dor, aquela dificuldade que você está passando, é o remédio que a gente precisa para dar um salto de qualidade. Então, passar por aquela prova sem se rebelar, sem xingar, sem usar o nome de Deus em vão, né? Como a gente muitas vezes faz, reclamando daquela dificuldade que a gente está passando. Renovação é isso, é você compreender e aceitar com coragem aquela dificuldade que você está passando, entendendo que para você, naquele momento, isso é o melhor para você. Denise falou aí, passar com resignação. Isso é renovação. Porque uma coisa difícil para a gente é a resignação. Fui eu não, foi Alberto. Foi Alberto? Eu entendi, Denise. Então, obrigada, Alberto. Então é aquela coisa, como nós somos pouco resignados, não é? Resignação é uma palavra que a gente tem dificuldade de compreender. Então ele fala que renovação é isso. Renovação é resignação. E aí o benfeitor amigo conclui, né? Aí Emmanuel conclui. Paulo de Tarso, que tantas vezes nos impele a renovação, converteu cada dia em trilha mais alta de acesso à confiança no Senhor e ao serviço em favor do próximo, sem renunciar aos sacrifícios pessoais que a obra esposada lhe impunha. Então, ele aceitou as dificuldades, as dores, né? Ele que tantas vezes nos convidou à renovação, converteu cada dia dele, né, em trilha mais alta de acesso à confiança do Senhor, em serviço em favor do próprio, sem renunciar aos sacrifícios pessoais, que a obra que ele abraçou lhe punha. Reformemos, diz Emmanuel, sentimentos,
ideias, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas, sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação, que abramos a janela dos nossos corações, né? Para as coisas novas, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até ao fim. Então, abrace a mente, o coração para as novas ideias, né? Abrace o trabalho em favor do próximo, siga ao lado de Jesus, aceite os sacrifícios que a vida te impõe, sem rebeldia, mas seja sempre fiel aos compromissos até o fim. Aí ele continua aqui, o Guilherme Del Valle. Paulo de Tarso é um dos maiores símbolos de renovação entre os personagens da Boa Nova. De Saulo a Paulo, né? É um grande exemplo de renovação. Reconheceu os equívocos do passado e transformou sua vida num hino de redenção. Não recalcitrou diante dos aguilhões do mundo. Quer dizer, não tropeçou, não se rebelou diante das dificuldades do mundo e foi fiel ao Senhor Jesus até o fim. Utilizou dos recursos à sua disposição no seu mistério, enfrentando com galhardia, com coragem, os reveses da vida para conquistar o reino de Deus. Demonstrou grandioso poder de resignação e resiliência promovidos pela fé. Então, encerrando o nosso trabalho, eu trouxe o texto aqui, porque ele fala aqui que Paulo demonstrou o grandioso poder de resignação e resiliência promovidos pela fé, porque ele era um homem de grande fé. Então, vamos ver aqui o que é essa resiliência, né? Que a gente escuta tanto esse povo falar. Deixa eu abrir aqui, ó. A resiliência na visão espírita, né? Porque ele falou aqui que Paulo demonstrou grandioso poder de resignação e resiliência promovidos pela fé. A resiliência é caracterizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo ser humano para resistir aos embates da vida. Isso foi o que mais Paulo fez. A análise dos comportamentos leva à ideia de que todo ser humano traz dentro de si essa capacidade inata, que é a resiliência. Alguns a estimulam por si mesmos, sobrepujando guerras, maus tratos, conflitos diversos. Outros precisam de ajuda externa, seja de comunidades religiosas ou não, da família ou de terapeutas, para ajudá-los a criar os fatores de proteção que suavizam os fatores de risco. Ou seja, são as forças internas e externas que contribuem para minorar esses fatores de risco. São, às vezes, suas próprias virtudes, ou ajuda que vem de externa mesmo, né? De outras pessoas. E a essa força chama-se resiliência, né? Assim disse que o indivíduo é resiliente quando consegue superar e não necessariamente eliminar as adversidades. Porque às vezes a gente diz assim: ah, meu Deus, afasta de mim esse problema, afasta de mim esse problema. Porque você acha que, retirando-se aquele problema de você, você vai conseguir vencer. Resiliência não é isso. Resiliência é saber enfrentar com galhardia, como Paulo, com coragem, com resignação, e superar aquela dificuldade. Então, o indivíduo é resiliente quando consegue superar as adversidades, encontrando forças para aprender com elas, tirando daquela dificuldade, daquela situação,
um aprendizado. Isso é ser resiliente. Porque se você afasta de mim esse caso, se você tira de mim essa dor, essa dificuldade, eu deixo de aprender alguma coisa com ela. Porque ela pode ser, aquela dificuldade, um grande fator de crescimento para mim, né? Então, se eu não quero enfrentar essa situação, eu deixo de aprender. Por isso que, no texto do Emmanuel, né, no terceiro parágrafo do livro Bênçãos de Paz, que é o capítulo Mudança e Proveito, está aqui no nosso livro, na página 119, está assim: o benfeitor amigo conclui, Paulo de Tarso, que tantas vezes nos impele à renovação, que tantas vezes nos convida à renovação, converteu cada dia na vida dele, em trilha mais alto de acesso à confiança do Senhor e ao serviço em favor do próximo, sem renunciar aos sacrifícios pessoais que a obra esposada lhe impunha. Ele foi resiliente. Então, não é afasta de mim essa dificuldade. Isso não é ser resiliente, mas é buscar superar as adversidades da vida, encontrando nelas forças e obtendo delas um grande aprendizado. A forma como lidamos com os agentes estressores é que determinaria o grau de resiliência alcançado. O ser resiliente não foge das opressões e consegue neutralizar seus efeitos sem que necessariamente as mesmas sejam afastadas, as opressões sejam afastadas ou diminuídas. Como exemplo, citamos os sobreviventes dos campos de concentração, né, da Segunda Guerra Mundial, que, apesar de todas as adversidades, ainda encontraram dentro de si mesmos força para resistir, sem que tenha havido redução da exposição ao risco. Na visão espírita, o conceito de resiliência se alarga porque, ao depararmos com as diferenças de personalidade para justificar a maneira mais fácil ou difícil de lidar com as adversidades, vamos ao encontro do conceito do espírito eterno, milenar, que atravessa as eras em aprendizado contínuo. Nós somos individualidades. E alguns enfrentarão as adversidades de forma mais fácil, outras com mais dificuldade, tá? Mas precisamos sempre lembrar que nós somos espíritos eternos, milenares, e que teremos tempo para realizar tudo isso. E, principalmente, se nos mantivermos no caminho do Cristo, né? Levando nossos compromissos até o fim, como nos ensinou Jesus. Conhecedores de que nosso planeta abriga seres em diversas escalas de evolução, em que os mais adiantados servem-nos de exemplo para o nosso próprio crescimento, fica mais fácil entender porque alguns são mais fortes e descobrem em si mesmo a força para lutar. Jesus já não dizia que só teríamos o fardo que aguentamos suportar? Então, nós não temos que entrar em desespero. Nós temos que entender o seguinte: a adversidade que eu estou passando no momento, para mim, é superável. Ela pode ser superada. Porque Deus não vai colocar nos meus ombros nada além do que eu posso carregar, do que eu posso portar. Então, se eu estou passando por esse momento, eu já sei de antemão que eu vou poder vencer essa adversidade. É o famoso spoiler, né? É o famoso spoiler. Antes da adversidade chegar, eu já sei que eu posso vencer qualquer adversidade que surja na minha vida. Porque Deus não vai me dar um peso maior do que eu posso carregar. Ah, mas a do outro. A do outro é do outro. Ele é diferente de mim. Deus não vai pegar a adversidade que ele aguenta e colocar nas minhas costas se eu não aguentar. Se eu não se eu não for igual a ele, eu não serei nunca igual a ele. Entendeu? A cruz dele
É dele. É dele. O peso da cruz dele é para os ombros dele. O peso da minha cruz é para a minha cruz. Então, eu tenho que saber que, como espírito mortal, eu posso suportar tudo que surja no meu caminho. Porque Jesus nos disse que nós só teríamos o fardo que aguentamos suportar. Não importa a cor do fardo. Se é branco, preto, amarelo, vermelho, se é quadrado, se é triangular. Veio para mim, eu sei que posso aguentar. Né? Porque Deus é justo. A teoria da resiliência depende da capacidade individual do ser humano de aprender a trabalhar comportamentos que reduzam a ação dos agentes estressores, admitindo que a personalidade pode mudar sua maneira de ser, se a ela forem dadas as ferramentas adequadas para a construção do novo indivíduo. Então, a renovação é sempre possível, mas nós precisamos ter as ferramentas adequadas para a construção do novo indivíduo. Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência se aproxima do conceito espírita de evolução espiritual. Ser resiliente também implica em aceitar as coisas como são, se não puderem ser modificadas. Então, a gente vai tentar modificar, mas vai ter um momento que você vai saber que aquilo não dá mais para ser modificado. Então, é aceitar. A angústia leva algumas pessoas ao desespero, enquanto outras procuram consolo e resposta para os acontecimentos. Ao se fazer um exame do sofrimento, observamos que, conforme esclarece o Espiritismo, cada um passa pelas experiências que necessita para evoluir. E que essas experiências podem vir carregadas de um sofrimento intenso. Já a forma de lidar com a dor vai variar de indivíduo para indivíduo. Joana de Anjos complementa dizendo que a sensibilidade à dor depende do grau de evolução do ser, do seu nível de consciência. Diz ainda a nobre mentora que, à medida que progride, que sai do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade como decorrência da conscientização da sua realidade, ele se torna mais perceptivo ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. É a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, esclarece Joana. Segundo a sábia mensagem de Cristo, em virtude da compreensão que o ser demonstra em todos os objetivos espirituais de sua existência, fica mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo, né? Então, é essa lucidez da consciência que vai nos dar, né, força para nós superarmos a amargura, o desespero, a infelicidade, né? Então, e em virtude da compreensão que nós vamos demonstrando em torno, né, dos verdadeiros objetivos espirituais da nossa existência. Por que eu estou aqui? Eu encarnei a passeio ou eu reencarnei para crescer, para progredir? Né? Então, em virtude dessa compreensão, fica mais fácil entender o indivíduo e aceitar o sofrimento e a necessidade, né, de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Eu vivo ainda no mundo de provas e expiações porque eu ainda sou um espírito que precisa progredir muito. E eu reencarnei para aprender, para lapidar o meu espírito. E para fazer isso, eu vou ter que enfrentar obstáculos. Ninguém passa por renovação sem dor, sem sacrifício. Ninguém. Essa aceitação e superação de desafios que a vida terrena nos oferece é que demonstram
atitudes resilientes. Esse texto é da Fátima Araújo de Carvalho. Ela publicou na Revista Internacional do Espiritismo. Eu vou ver depois se eu acho o ano da revista, mas é uma revista publicada pela editora O Clarim, que foi fundada pelo Caibar Schutel. E ela publicou esse artigo na Revista Internacional do Espiritismo. E ela tirou as referências bibliográficas, foi do livro Despertar do Espírito, Triunfo Pessoal e Autodescobrimento de Joana, né? Pela psicografia do Divaldo. Eu achei esse texto muito explicativo para falar de resiliência. Porque a gente escuta muito falar, né? Um sujeito resiliente. Mas eu achei a forma como elas colocam muito didático para explicar o que é resiliência. Né? E aqui, continuando para a gente encerrar, voltando ao texto do Guilherme, ele diz aqui, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é resiliência, olha aí. Está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, do agora. E lembra que a gente estudou sobre isso, sobre o tempo, foi até com o Hermínio de Miranda, né, no livro dele, tempo passado, tempo futuro e o agora. Esse agora é tão fugaz, é o presente, né? É tão fugaz. Então, ele diz, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente, o tempo presente é o agora, é tão pequeno agora que esses sofrimentos aqui são praticamente ínfimos, muito pequenos, não tão pequenos e não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, vamos dizer assim, que o preço para se obter a glória é muito pequeno. Aquilo que nós temos que pagar, entre aspas, para obter a glória é muito pouco. Basta que a gente aceite, né, com coragem e galhardia, as adversidades do presente, para que a gente alcance a glória. Porque quando você olha para trás, pensa, há 20 anos atrás, eu estava passando por uma adversidade, eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar isso eu não vou aguentar, não vou aguentar. Hoje, quando você olha para trás, você diz assim, meu Deus, eu passei por aquilo. Não é? Aquilo passou assim, ó. Mas no momento que você estava vivendo aquilo, parecia o fim do mundo. Você achava que não ia conseguir. E mostrou, foi fugaz, passou, você está aqui. Você está aqui. Aí você diz assim, nossa, sofri tanto por aquilo, e ó, passou tão rápido. Porque é o que ele diz, né? Porque para mim tenho por certeza que os sofrimentos do tempo presente é o tal do agora. Já passou. Não podem ser comparados. Aquela dor que eu passei não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Com o que eu conquistei hoje. E eu, antes do passado, achava que, oh, meu Deus, passou. Né? Passou assim, ó, num piscar de olhos. E eu achava que, né, era o fim do mundo, era o pico do Everest a ser conquistado. E não era, era o degrauzinho da tua casa só. Era o degrauzinho da sua casa. Aí o Guilherme termina aqui. Que possamos nos inspirar na figura do convertido de Damasco, para nos mantermos no caminho reto que conduz a Deus, e também sermos fiéis até o fim, sabedores que a vida sempre continua, neste ou no outro plano de vida, né? Ou no outro plano de vida. Então, que a gente olhe, aprenda com Paulo que é ser resiliente, né? E aceitar, é você enfrentar, né? Trabalhar, para não se rebelar.
buscar conquistar o que não pode, não pode. Mas não deitar no chão e ficar batendo perna e braço, ficar parado à beira do caminho. Segue em frente. Isso é ser resiliente. E saber que o que te aguarda lá da frente vai ser vai ser muito melhor do que você tem aqui. Por isso, tem sempre que caminhar, como diz o outro, né? Para frente e para o alto, porque você sabe que o que está à frente, ó, vai ser muito melhor. Que esse momento que a gente está vivendo aqui é muito fugaz em comparação com a imortalidade. E aí, vamos lá, o que vocês acharam aí para a gente encerrar esse capítulo? Gente, foi muito rico hoje, né, o nosso estudo. Foi bom, né, Denise? Foi bom, né, Márcia? Foi Muito ótimo. bom, Rose, muito bom. E a gente tem tantos ângulos, assim, tanta coisa que a gente conversou, que a gente refletiu, mas eu acho que o que eu tiro de hoje é que a nossa renovação, né, como diz no texto, não se dá pela mudança de tarefa, mas na mudança íntima do mundo interior. Agora, essa mudança do mundo interior é um processo que exige perseverança, vontade firme, disciplina, foco, intenção elevada, né? E aí entra a resiliência, retidão, ou seja, é um conjunto de coisas que a gente precisa se preparar, se aprimorar para, no conjunto, essa reforma se dar. Quando você faz uma reforma na tua casa, você troca o piso, troca a janela de lugar, às vezes, para melhorar a ventilação. Então, a gente faz muitas mudanças. E aí tudo acontece ao mesmo tempo. Uma obra, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, o caminho é esse mesmo. Agora, o conhecimento é fundamental quando a gente lida com uma fonte de uma leitura que vai permitir você refletir, né? E aí, consequentemente, o objetivo maior qual é? É a asa da moral. Mas a asa da moral precisa de um monte de coisa junto para atingir essa asa da moral. Não é um piscar de olho que tu vai chegar lá e, opa, conquistei a asa da moral. Não. O do conhecimento também. Você precisa ler hoje, se esforçar amanhã, buscar de novo, e isso tudo junto, né? Cada vez mais, como diz a Foi o que ele Denise. falou, né? Nunca abandonar a tarefa. Continuar trabalhando, 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 e enfrentando as adversidades, como elas quiserem, chegarem, né? Com galhardia, com coragem, né? Sabendo que faz parte do conjunto, né? Faz parte Verdade. da obra. Rose, E, só para terminar, Márcia, e Paulo é uma grande fonte de inspiração, né? Muito. Porque ele passou por tudo e não olhou para trás. Ele olha para frente, cabeça erguida, levanta a poeira e segue em frente. Segue em frente, é isso E aí. conseguiu êxito, conseguiu atingir o ápice do caminho, né? E sempre nos convida à renovação, sempre nos convidando a renovar, melhorar, caminhar. Ele sempre, o tempo todo, nos chamando para caminhar junto com ele, né? O tempo todo assim. Fala, Márcia. então, a resiliência é individual, né, Rose? Atitude individual, atitude do espírito. Cada um tem que traçar a sua caminhada. Isso me lembrou de uma palestra que o palestrante usou como exemplo um copo descartável. Ele amassava o copo e o copo voltava à forma normal. Isso ele se comparou com a resiliência. Nós, quando ele amassou o copo de uma tal maneira que ele não voltou à forma, é a pessoa que não consegue superar o seu sofrimento e precisa de ajuda. A gente vai. Eu achei interessante. A gente não desistir nunca, continuar trabalhando, continuar trabalhando. Isso. E quando você perceber que algo não dá mais para mudar, alguma coisa na sua vida, tudo bem, como tem aquele ditado que diz: o que não tem solução, solucionado está. Isso mesmo. Não tem solução, solucionado.
Agora, o que veio também em minha cabeça, até antes, é o seguinte: é tudo isso junto, né? A reforma necessária, um monte de frentes de trabalho, mas vencer as crenças limitantes é também importantíssimo, porque uma crença equivocada impede o teu passo certo. Ah, sim. Aí você tem que ter discernimento, né? Mas aí vai depender de cada um, porque tem pessoas que ainda não estão preparadas, né? Ainda não estão em condições de alcançar uma coisa, mas assim, ela ainda está vivendo aquele momento, né? Então, aquele momento está atendendo a ela ainda não está preparada para conhecer outras coisas. Mas vai chegar um momento que aquilo não vai mais atender, e ela mesma vai buscar uma coisa diferente. Ela vai buscar, né? Cada um tem seu tempo, né? Denise, você tem alguma coisa para falar? É. E vários pensamentos, né? A gente vai ouvindo, vai absorvendo, vai refletindo, e a gente lembra de muita coisa, né? Lembra que tudo passa, né? Por mais difícil que pareça naquele momento, ela vai passar. A gente tem que realmente ter essa visão à frente. A gente não pode ficar presa nesse. Peraí. A gente não pode ficar presa nesse momento que, como você falou, né, é fugaz, como eu gosto daquela, já falei isso sobre reforma íntima, quando o Haroldo Dutra Dias diz que a reforma íntima é você fazer o conserto no avião em pleno voo. Enquanto está voando, está reformando, está consertando e está melhorando. Não dá para parar. Você está lá em cima, não tem como parar. Você tem que continuar exatamente. Exatamente. Seguindo o voo. É muito Exatamente. importante essa questão da gente estudar Paulo por causa disso, né? A gente não pode parar, não. Acabando um livro, tem que ser outro de Paulo, porque ele é uma força enorme, né? É um grande incentivo, né? Para a gente adquirir essa resiliência, porque a gente não consegue fazer uma dieta, né, Rose? Oh, Ai, meu Deus, precisa fazer uma dieta, olha, uma dieta. difícil, né? Cara, difícil, né? Então, essa resistência, essa resiliência nessa época, assim, nesses períodos tão difíceis de nossas vidas, que não são nada, quando a gente passa, a gente vê que não é nada. Exatamente. É, é muito bom da gente parar, pensar, estudar e ver esses nossos exemplos aí, tantos, né? Não só Paulo, mas Exatamente. tantos outros que nos dão essa força, né? É isso Ah, aí, é meus muito bom amigos. estudar, realmente. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, fechamos esse nosso capítulo, né? Sábado que vem entramos num capítulo novo, agradecendo a Deus, a Francisco de Assis, a Falange de Paulo de Tarso, pela oportunidade, né, de conhecermos, estudarmos um pouco mais essa doutrina abençoada que tanta coisa tem nos inspirado e que a gente possa fazer utilização de tudo isso com resiliência para que a gente possa crescer, né, e sair vitorioso dessa caminhada que estamos realizando agora. Obrigado, Senhor. Daqui a pouco teremos a nossa irradiação para os nossos irmãos enfermos físicos e agradecendo sempre a Deus que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Um beijo aí no coração de todos, tá bom? Denise, eu não vou fechar, não. Eu vou esperar passar a radiação para depois fechar, tá? Para converter aqui. Então, obrigado, Senhor, e um bom fim de semana para todos. Márcia, Alberto, um beijo. Tchau, beijão, muito obrigado. Tá bom? Beijão, Alberto. Um beijo na Regina. Dá um abraço aí na Regina. Daqui a pouco a gente se vê. Grande abraço. Um abraço para todos aí. Melhoras, Rose. Obrigado, meu amigo. Obrigada.